Ladies, Mulheres, good morning. bom dia! I am so grateful to be here with you. It's a little bit of a smaller group for this session. Eu estou muito feliz e grata por estar com vocês. Aqui estamos numa sessão menor. So have a seat. I'm going to go ahead and teach you. Então, por favor, podem tomar o seu assento. Vamos ter uma sessão de ensino. It's interesting because I was asked to speak on two different topics. E é interessante porque me pediram para falar hoje sobre dois assuntos bem diferentes: Sexuality and conflict resolution. sexualidade e resolução de conflitos. So I'll take a few minutes to talk about each, and then I'll leave a few minutes if we have one or two questions. Então eu vou tomar alguns minutos para ensinar sobre cada um desses e no final alguns minutinhos para responder umas duas perguntas. Sexuality is a gift from God, A sexualidade é um presente de Deus. and it's so corrupt and evil in the world. Mas no mundo se tornou algo tão corrupto e tão mal. We're all wearing white today, and it reminds me of the purity of God's plan for our sexual life. E nós usando branco hoje me lembra do plano de Deus, né, da pureza que Ele planejou para a nossa sexualidade. I'm actually really glad my dad and my husband are not in here right now. E eu estou, na verdade, feliz que meu pai e meu marido não estão aqui agora. Anna was talking last night about my parents and that little sign my mom had, and I was going like this. Ontem a Ana estava falando sobre o sinal que minha mãe tinha com meu pai e eu fiquei assim. I like to think my parents only had sex 2 times, me and my brother. E eu gosto de pensar que os meus pais fizeram sexo só 2 vezes, quando eu nasci, para me ter e para ter o meu irmão. And I don't even really think about that. E eu não gosto de pensar sobre isso. But this is God's plan, and it's very pure. It's a physical representation of the two becoming one flesh. Mas esse é o plano de Deus e é algo muito puro, é a representação de 2 indivíduos se tornando um através da carne. Marriage is a sexual relationship. O casamento é um relacionamento sexual. You can't separate the two. Não tem como separar as duas coisas. Without sexual intimacy, you're just friends, you're roommates. Então, sem intimidade sexual, vocês são apenas amigos, são colegas de quarto. That's what makes a marriage so special. Então, é isso que torna um casamento tão especial. So we need to embrace this as part of God's plan. Então, nós precisamos abraçar o sexo como parte do plano de Deus. In the same way that it's rebellion that causes sex outside of marriage. É a mesma coisa quando a rebelião é você ter o sexo fora do casamento. It's rebellion to not have sex when you're married. Da mesma forma que a rebelião fazer sexo fora do casamento, também é rebelião não fazer sexo dentro do casamento. Thank you. I'm going to repeat that again. E eu vou repetir isso mais uma vez. It is rebellion, ladies, when you do not have sex when you're married. É rebelião, mulheres, quando vocês não fazem sexo no casamento. So, if this is difficult for you, Então, se isso é algo difícil para você, you have an attitude problem. você tem um problema aí na sua atitude. There's some sort of trauma response in you that causes a resistance to your husband. Então, existe algum tipo de trauma, uma reação traumática dentro de você que causa esse afastamento ao seu marido. If you're negative, if you're frustrated, if you're grossed out,
that's a problem. Então, se a sua reação ao sexo é um certo nojo, ou então você quer se afastar, faz com que você queira ficar distante, é porque há um problema aí. So really ask the Lord about what's going on. Então, realmente pergunte ao Senhor, Deus, o que está acontecendo comigo? Somewhere you've had a broken heart. Em algum momento ali, algo te machucou. Maybe you've had a little bit of trauma or a lot of trauma. Talvez você tenha um pouquinho de trauma, ou talvez o seu trauma realmente seja algo grande. Or possible regrets about your sin in your past. Talvez algo relacionado ao seu passado ou pecados que você cometeu no passado. But take this to the Lord and ask Him to heal you so He can change your mind about sex. Your heart has to be healed first so you can change your mind about sex. Então traz tudo isso diante de Deus para que Ele possa realmente curar o seu coração. Traga isso diante dele porque o seu coração precisa ser curado primeiro para depois a sua mente poder ser transformada. Sex in marriage is pure. O sexo dentro do casamento é puro. You know the difference between someone who talks nasty and someone who talks with a flirtatious, loving attitude. Então tem uma diferença daquela pessoa que fala de uma forma assim suja, mas aquela pessoa que vai falar com você de forma carinhosa, flertando com você. With our husband, we talk with a sweet, flirtatious way, but never nasty. Então, com os nossos maridos, a gente não fala de uma forma suja, a gente fala de uma forma que flerta, uma forma doce. For sex to stay pure in our marriage, it never involves pornography. Então, o sexo ele é tão puro no casamento que ele nunca deve envolver pornografia. Sex toys are not necessary. Instrumentos, brinquedos sexuais não são necessários. It's only necessary to have a loving attitude in your heart. A única coisa necessária é ter uma atitude amorosa no seu coração. And when it's difficult because of situations like mine, for example, if your husband's been unfaithful to you, Mas se é uma situação difícil, por exemplo, como a minha, que seu marido foi infiel a você, it's a real walk of faith. realmente é uma caminhada de fé. But God did it for me, He could do it for you. Mas se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Because of my identity in Christ, Por causa da minha identidade em Cristo, my desire to walk in obedience to Him. o meu desejo é caminhar em obediência a Deus. It's my identity Então é minha identidade that drives my action, que determina a minha ação, and then my feelings will follow. e aí os meus sentimentos vão seguir isso. If there's been trauma, it takes a long time for the feelings to follow. Então, quando existe um trauma aí no meio do caminho, leva um tempo para os sentimentos seguirem, But keep walking in your identity. mas continue caminhando na sua identidade. You're an overcomer, you're victorious. Você é uma vencedora, você é vitoriosa. You're a faithful, loving wife. Você é uma esposa fiel e amorosa. You honor and respect your husband. Você honra e respeita o seu marido. You want to meet his sexual needs and you want him to meet yours. E você quer satisfazer os desejos sexuais dele e você quer que ele satisfaça os seus. It's not a chore, it's a privilege. Não é um privilégio nem uma tarefa, But that's an attitude. mas é uma atitude. And that's out of obedience to the Lord first. E isso flui da sua obediência ao Senhor primeiro. Colossians 3:23 says, whatever you do, Colossenses 3:23 diz: tudo que você fizer, work at it with all your heart, faça com todo o seu coração, as working for the Lord. como se fosse para o Senhor. So even our sexuality, we give glory to the Lord. Então isso significa que mesmo na nossa sexualidade nós damos glórias a Deus. Especially our sexuality. This is one of the first things He created. Na verdade, principalmente na nossa sexualidade, porque foi uma das primeiras coisas criadas por Deus. This was His plans to reproduce Foi o plano de Deus para que nós reproduzíssemos, and also for pleasure. mas também para prazer. So if you're not receiving pleasure in your sex life, Então, se você não está tendo prazer na sua vida sexual, ask the Lord,
Peça ao Senhor. Lord, give me pleasure Senhor, me dê prazer, so that I can be fulfilled para que eu possa ser plena. the way that you created for my body to be Da fulfilled. forma que o Senhor criou o meu corpo para ser pleno. So first your heart changes, Então, primeiro o seu coração then muda, your attitude changes, depois a sua atitude muda, then you'll be able to enjoy your sex life the way God e aí intended. você poderá usufruir da sua vida sexual da forma que Deus planejou. And of course, you need to teach your children E é about claro. the purity of a beautiful life with their spouse someday. E é claro que um dia você terá que ensinar os seus filhos sobre uma vida pura com os cônjuges deles no futuro. Your kids need to see you and your husband being affectionate. Então, os seus filhos precisam ver você e seu marido serem carinhosos um com os outros, um com o outro. And if you're not affectionate in the bedroom, Então, se você não é carinhosa dentro do quarto, well, then out of the bedroom, it's obvious to everyone that there's a wall. e aí fora do quarto será óbvio para todo mundo que existe uma muralha, uma parede entre vocês. But it's also obvious to everyone if you're sweet and you're cuddling and you're giving each other little flirtatious signs and winks. E da mesma forma vai ser claro para todo mundo se fora do quarto vocês são carinhosos e vocês se abraçam e vocês flertam. Then the kids know when you need to go have quality time, there's a reason why the door's locked. Então as crianças começam a perceber, os filhos, né, percebem que quando vocês precisam ter um tempo de qualidade juntos, a porta está trancada. And that's good. E isso é bom. Is there any questions about that before I move on to conflict Antes de eu resolution? adiantar, passar para o próximo tópico, I'll just tem alguma take two. pergunta? Vou responder 2 perguntas Two sobre esse questions. tema da sexualidade. Alguma pergunta? Okay, so when the husband lacks honor, he's not honoring the wife, how can she work that in herself to be able to honor him? And Well, reread the honor principle in the home experience book. I explain it very clearly. no livro Experiência do Lar tem uma parte que fala só sobre o princípio da honra. Honor is not about them, it's about me. A honra não é sobre ele, não tem a ver com ele, tem a ver comigo. I honor because it's who I am. Eu honro porque tem a ver com quem eu sou. If your husband is dishonoring or disrespectful toward you, Então, se o seu marido não a honra ou é desrespeitoso, if it's extreme, even abusive, se for algo extremo, tipo um abuso, then please be honest and tell someone what's really going on. então seja honesta e converse com alguém sobre o que está acontecendo. Get a good Christian therapist. Uma boa terapeuta cristã. Tell your mentor what's going on. Fale com ela, com sua mentora sobre o que está acontecendo, Because there's a standard in marriage. porque existe um padrão dentro do casamento. And we want marriage to be healthy. E nós queremos que o casamento seja saudável. We want marriage to be healthy. Queremos que o casamento seja saudável. If there's anyone in here that's in an abusive marriage, Então, se tem alguém aqui que está em um casamento abusivo, please don't be ashamed. não tenha vergonha. If you're a victim of an abusive husband Se você é vítima de um abusador, um marido abusador, and you know who you are, e você sabe quem você é, please tell your mentor. por favor, fale com a sua mentora. We will help you. Nós iremos te ajudar. We don't want you to be abused. Nós não queremos que você seja abusada. You hold your standards, Então você tem que manter o seu padrão. and we don't need to become a victim to do that. E você não precisa se tornar uma vítima para poder fazer isso. If your husband has introduced immorality into your room and into your home, Então, se o seu marido tem trazido imoralidade para o seu quarto, para a sua casa, then they might bring a nasty atmosphere into your bedroom. então realmente ali na cama ele vai trazer uma atmosfera suja. And with confidence, you say, Então, com confiança, você pode dizer: I'm not doing that. eu não vou fazer isso.
That's not God's plan. Esse não é o plano de Deus. That's perverted. Isso é algo pervertido, é perversão. And I'm not doing that. E eu não vou fazer isso. So be confident. Então, seja confiante. Another question? Outra pergunta? How and when to introduce this topic to our children? Oh, this is an ongoing conversation from the time they first know the difference between a boy and a girl. Na verdade, é uma conversa que vai acontecer pouco a pouco e continuamente a partir do momento que eles começam a entender a diferença entre menino e menina. It's not just one conversation. Não é uma conversa que acontece uma vez na vida. So as you are raising your children, I encourage you to not bathe boys and girls together by the time, they're over 1 year old. Don't bathe boys and girls together. Então, se você tem filhos, eu sempre aconselho a não dar banho juntos a partir de 1 ano de idade. Não dê banho juntos em sexos diferentes, menino e menina. And by the time a baby is 2 years old, don't let them run around the house naked. E quando eles estiverem a partir de 2 anos de idade, não deixe eles ficarem correndo pela casa sem roupa. Get them dressed and teach them we wear clothes. Então coloque a roupinha e ensine, não, nós precisamos ficar de roupa. And they'll want to be naked and just run around and you say, no. After we shower, we put on our clothes. Mommy puts on my clothes, you put on your clothes. Então não deixe eles ficarem correndo sem roupa. Ensina para eles, não, depois do banho a gente coloca a roupa. Mamãe veste a roupa, você veste a roupa. So you begin teaching privacy from a really young age, like 2 years old. Então você começa a ensinar a privacidade desde que eles são pequenininhos. And then as they begin to get older, they ask why, then you can explain things like privacy and intimacy, and the people who get to enjoy being naked together is only a husband and wife, but otherwise we stay covered up because our bodies are special and they're only for the person that we're married to. Então, quando eles crescerem mais um pouquinho, você falar, filho, você precisa botar roupa, e eles perguntarem por quê, você vai poder explicar. E vai começar a falar sobre a privacidade, sobre a intimidade, vai poder ensinar que as únicas pessoas que podem ficar sem roupas juntas são o marido e a mulher, e daí você começa a explicar esses princípios do casamento. Don't be afraid of the topic. Então, não tenha medo de falar sobre esse tópico. We're always training our children. Porque nós estamos sempre ensinando os nossos filhos. Now, as they become maybe 10 years old, you'll start talking about looking for character qualities in other boys and girls. E aí, quando eles estiverem por volta de 10 anos de idade, você vai poder começar a conversar sobre como procurar qualidades de caráter em meninos ou meninas. So you begin talking about the importance of choosing your friends wisely based on their character. E sobre a importância de escolher os seus amigos de forma sábia, baseada no caráter deles. Kids can recognize very young who's a rebellious child or who's a bad kid and who's a good kid. E crianças realmente são muito boas em perceber quem é uma criança boa e quem é uma criança má. My daughter just told me yesterday that she had an opportunity to tell her 10-year-old a story. Ontem mesmo, a minha filha estava me contando que teve a oportunidade de contar para o filho dela de 10 anos de idade uma história. So in the car, on their way home, it was just the two of them. Então, eles estavam no carro, voltando para casa, só os dois. And Brittany was able to tell Faith a story about when Brittany was 12 years old. Então, a Brittany, minha filha, começou a contar uma história de quando ela tinha 12 anos de idade. And she had a video that a friend of hers made that's a testimony about this same time period. Então, ela tinha um vídeo que era um testemunho que a amiga dela fez daquela mesma época. So the video was recently posted on Instagram. This girl was giving a testimony about her time at Teen Challenge. E esse vídeo foi postado no Instagram recentemente, e essa menina contando sobre um desafio na adolescência. She said, when I was 12 years old, I was molested, and it caused me to keep secrets and to be rebellious. E ela contou que quando ela tinha 12 anos, ela foi molestada, e aquilo fez com que ela
passasse a guardar segredos. Well, when this girl was 12 years old, she and my daughter, Brittany, were on a mission trip together. E nessa época, essa menina e a minha filha tinham 12 anos e foram numa viagem missionária juntas. So after my daughter saw this testimony on Instagram, she reached out to her friend and said, "Did that happen on that night that you snuck out when we were on our mission trip?" Então, quando a minha filha viu esse vídeo recentemente, ela ligou para a amiga e falou: "Isso aconteceu naquela noite na viagem missionária quando você saiu do quarto?" She said, "Yes, it happened on that night." E aí ela falou: "Sim, aconteceu naquela noite." On that night, Brittany and 3 other girls were in a host home. Então, naquela noite, a Brittany, minha filha, e mais 3 amigas estavam numa casa de família que estavam hospedando elas. 3 girls snuck out of the house with a teenage boy E 3 delas saíram da casa à noite com outro adolescente, um menino, to go hang out with him and his friends. para passar tempo com ele e os amigos dele. Brittany, by herself, said, "I'm not going. E a Brittany, minha filha, decidiu não ir. Ela ficou sozinha em casa. It's against the rules, and I'm going to go to bed." E ela disse: "Isso é contra as regras, eu vou dormir." Those 3 girls were taken advantage of sexually, and Brittany was safe. E naquela noite, aquelas meninas que saíram à noite foram molestadas. E a minha filha ficou segura em casa. Her friend, to cope with the trauma, turned to more rebellion, drugs, alcohol. E a amiga dela, para administrar aquele trauma, acabou recorrendo a coisas mais rebeldes ainda. Álcool, drogas. And Brittany never did that. E Brittany nunca precisou fazer isso. So she told this story to her daughter, Faith. Então, a minha filha contou essa história para a filha dela, Faith. She said, "Now that you're 10 years old, you're having the opportunity to go be with friends, and there's times that you're at school and we're not together." E agora que você tem oportunidade, você tem 10 anos e você pode sair com seus amigos, pode passar tempo com as suas amigas. The rules are meant to protect you. Você tem a oportunidade também de respeitar as regras, porque as regras foram feitas para proteger você. And so when you walk away from God's protection, you put yourself in a place that you could be hurt. Então, quando você se afasta das regras, se afasta de Deus, você se coloca num lugar vulnerável para sofrer algum tipo de abuso ou sofrimento. And Faith understood. E a Faith entendeu. So we really use our own personal stories to connect with our children. Então, a ideia é usar as nossas próprias histórias de vida para ensinar os nossos filhos. Brittany's using her story of making the right choice as an example to her daughter. A minha filha usou uma história dela, de que ela tomou a decisão certa para poder ensinar a filha. Her friend is now using her story of making the wrong choice to be a testimony to her daughter. Já a amiga dela está usando a história de como ela tomou a decisão errada para conseguir ensinar a filha dela. So whether you have a testimony of regret or a testimony of protection, either way you use your story to teach your children. Então, seja o seu testemunho um de sofrimento ou de arrependimento, ou talvez um de ter tomado a escolha certa, você usa a sua própria história para ensinar os seus filhos. Okay, let's move on to the next topic. Então, vamos passar para o próximo tema. All right, this is right out of the Home Experience book. Isso aqui peguei aqui no livro da Experiência do Lar. My mom was a woman with very strong opinions. A minha mãe era uma mulher de opiniões muito fortes. And she and I had a difference of opinion about the title of this chapter. E eu lembro que eu e ela tínhamos opiniões diferentes sobre o título desse capítulo. She titled it Resolving Family Conflict. Ela botou o título de Resolvendo Conflitos Familiares. I wanted to title it Reducing Family Conflict. E eu queria que o título fosse Reduzindo o Conflito Familiar. So we wouldn't have any conflict. My mom named the chapter what she wanted to name it. Mas é claro que no final do nosso conflito, a minha mãe colocou o título que ela queria.
Okay, the reason why I wanted to change the title is because I don't actually have the power to resolve conflict. E a verdade é que eu queria botar outro título porque eu acredito que eu não tenho o poder de resolver todo o conflito. To resolve conflict requires cooperation from the other person. Porque resolver um conflito requer cooperação da outra pessoa. So I wanted to say reducing because I can reduce the conflict just by doing my part. E eu queria que o título fosse Reduzindo o Conflito, porque eu acredito que eu posso reduzir o conflito se eu fizer a minha parte. For example, our argument about the title of this chapter. Por exemplo, a nossa discussão sobre o título desse capítulo. I said, okay, if you want to call the chapter that, that's fine. Eu disse, tá I'll bom, just explain it. se você quer ter esse título, tá bom, eu vou explicar. So, throughout the chapter, I explained that you can't actually resolve the conflict, but you can reduce it. Então, ela colocou aquele título e eu escrevi o capítulo e expliquei que, na verdade, você pode reduzir o conflito. You did not argue with my mom. Não era possível discutir com a minha No, she knew what she wanted. sabia o que ela queria. So, you know, that's the way to reduce conflict is you understand you don't have to fight about anything. E a verdade é assim que você resolve conflito. Você não precisa discutir sobre tudo. Just this morning at breakfast, Essa manhã mesmo, hoje de manhã, durante o café da manhã, we're having a conversation. nós estávamos table. conversando na mesa. And Juliana has a very strong opinion. Juliana tem uma personalidade de opinião muito forte. So she said her opinion. Então, ela disse a opinião dela. And then her husband has a very, very strong opinion. E o marido dela tem uma opinião muito, muito forte. Then he stated his opinion. E aí ele foi e disse a opinião dele. And then he proved what he was saying with like 5 points. E depois ele provou a opinião dele com 5 pontos. I think the three of us were looking at him like, okay. E aí nós três ficamos olhando para ele assim, tá bom. And then he was remembering my dad's message from yesterday. E depois ele lembrou da mensagem do meu pai de ontem. And at the end of this, he goes, but I could be wrong. E aí depois no final de tudo ele, mas pode ser que eu esteja errado. I said, yeah, Johnny. E a gente, Johnny. That's the way to reduce conflict. Essa é uma forma de reduzir o conflito. I told him I was going to use this as an illustration. E eu falei para ele, eu vou usar esse exemplo hoje. He's growing. We're like, yeah, he's growing. Ele He's está learning. crescendo, But that's a lesson for all of us at the table. Que na verdade é uma lição para todas nós à mesa. Don't ever lose your voice. Nunca perca a sua voz. Your opinion is very important. A sua opinião ela é muito importante, But it is your opinion. mas é a sua opinião. And you could be wrong. E você pode ser que você esteja errada. My dad says if you're right, you don't have to prove it. Meu pai sempre fala, se você está certa, você não precisa provar. Right proves itself. Porque o certo prova a si mesmo. You just have to wait for it. Você só precisa aguardar. It will. It will prove itself Porque eventually. aquilo vai se provar, vai provar que é certo. And then if we could just learn to keep our mouth shut when that happens. Então, amém. Se você puder manter sua boca calada até que aconteça. We don't have to say, I told you I was right. Você não precisa dizer, eu te falei que eu estava certa. My grandma says that if you argue, it's only because you're trying to prove yourself right or you're trying to prove the other person wrong. E a minha avó costumava dizer, se você está discutindo, é só porque você quer provar que você está certa ou que a outra pessoa está errada. And neither way is loving. E nenhuma dessas duas formas é algo amável.
The Bible says, do all things without arguing and complaining. A Bíblia diz: façam todas as coisas sem reclamações e sem discussões. That's Philippians 2:14. Read all of Philippians 2. Isso é Filipenses 2:14. Então, leiam todo o capítulo de Filipenses 2. Do all things without arguing and complaining, so that you can be a light in a crooked and dying world. Então, façam tudo sem discussões e reclamações, para que vocês possam ser luz em um mundo obscuro. You can be a bright light, Vocês podem ser uma luz que brilha, like the stars, como as estrelas, unless you're arguing and complaining. mas não se vocês estiverem discutindo e reclamando. So arguing and complaining undermines your ability to bring light. Então, a sua reclamação, a sua discussão, ela mina, ela acaba com a sua habilidade de brilhar. It's also a sin. E também é um pecado. In Galatians, Em Gálatas, we know the fruits of the Spirit. nós conhecemos os frutos do Espírito. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. É, amor, bondade, paciência, isso aí, amabilidade, paz. But right above that Mas acima disso is the lust of the flesh. está ali a carne, a luxúria da carne. I don't think any of us are really struggling with immorality or drunkenness. Maybe a few of you, I don't know. Eu não acho que nós estejamos, esse grupo esteja tendo dificuldade com imoralidade ou bebedeiras. But arguing, quarreling, dissension, division. Mas divisão, discussão. I said 4 things. Did you say 4 things? No, I said two, because they're all synonymous. Divisão. Okay, so division is a sin. Divisão é um pecado. But so often in the world that we live in, we're actually encouraged on Instagram to divide. E no mundo que a gente vive, até mesmo no Instagram, nós somos sempre encorajadas a dividir. Put up a boundary. Colocar uma barreira. If they don't treat you right, cut them off. Se eles não te tratam bem, corte eles da sua vida. That is not the Bible. Isso não é a Bíblia. Let's see what the Bible says. Vamos ver o que a Bíblia diz. 1 Peter 1 Pedro, chapter 3, capítulo 3, verses versículos 8 and 9, 10, 11, 12. 8, 9, 10, 11 e 12. I keep reading and it just keeps getting better and better. Eu fico lendo e fica cada vez melhor. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Okay, so it is our attitude, my own attitude, Então, é a minha própria atitude that has to be humble que precisa se humilhar, and sympathetic. que precisa ter empatia. When someone does something evil to us, Quando alguém faz algo que nos magoa, algo que nos machuca, we immediately lose our humility. na mesma hora a gente perde a nossa humildade. Because I say, I would never do that to you. Porque eu logo penso, eu nunca faria isso com você. I can't believe you did that to Eu não me. acredito que você fez isso I would comigo. never do that to Eu you. nunca faria isso com você. Because I'm so much better than you. Porque eu sou tão melhor do que você. You see how that is? Vocês estão vendo como isso funciona? And the Lord says,
You don't get to be the judge. E aí o Senhor diz: não, 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 você não pode ser a juíza. When evil is done to us, Quando algo mal é feito a nós, we become a victim. nós nos tornamos vítimas. We want to fall into a pit of self-pity and judgment. E aí a gente quer cair num buraco de autocomiseração e autojulgamento. And it's driven by pride. E tudo isso é liderado pelo orgulho. But the Bible has a better way. Mas a Bíblia tem um modo melhor. Don't repay evil for evil. Não pague o mal com o mal. Instead, pay them back with a blessing. Pelo contrário, pague com uma bênção. And actually, it's more fun. E na verdade é mais divertido. When someone's been really mean to you Quando and then you're nice back to them, Quando alguém é muito mal com você e aí você na verdade faz algo bom para ela. now it can't be fake or it doesn't work. E não pode ser falso, não pode ser falsidade, senão não funciona. You have to really ask God to change your heart. Você realmente precisa pedir que Deus mude o seu coração. Immediately when you're hurt, you say, Lord, I forgive them. Então, imediatamente, quando você é magoada, você diz: Senhor, eu perdoo essa pessoa. They're not going to apologize most of the time. Na maioria das vezes, essa pessoa não vai pedir desculpas. Most of the time, they will never acknowledge the pain they've caused you. Na verdade, nunca irão reconhecer a dor que te causaram. But it's not about me. Mas não tem a ver comigo, não tem a ver com você. I'm just here to glorify God. Estamos aqui só para glorificar o Senhor. I've died to myself, Nós morremos para nós mesmos. so it's okay. Então, tudo bem. I'll walk in healing, Então, vamos andar em cura and I will bless those who have hurt me. e vamos abençoar aqueles que nos magoaram e nos machucaram. Ephesians chapter 4, verses 2 and 3. Efésios, a gente vai ler o versículo 4. Well, I like it all the way down to verse 8. 8, ok. Yeah. So, Ephesians 4, Efésios 4. A gente vai ler do 2 até o 8. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo, porque isso é o que foi dito. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. God's given us a special gift of grace. Deus nos deu um presente especial que é a graça. I'm laughing because this is what our conversation was about when we were E eu preparing. tô rindo porque a gente estava conversando sobre isso quando estávamos preparando a mensagem. It's his gift of grace that we're so grateful for. É o presente dele, a graça. É por isso que nós somos gratas. He's gracious with us. How can we judge other people? A graça dele na nossa vida é tão grande, então como é que nós podemos julgar tanto as pessoas? Unity Unidade is not being the same. não quer dizer ser a mesma coisa. None of us are the same. Na verdade, nenhuma de nós somos iguais. Unity is an attitude. A unidade é uma atitude. Unity in a marriage, unity in a friendship, unity in a Unidade no family. casamento, unidade no relacionamento, unidade na família. It reminds me of the Trinity, Tudo isso me lembra a Trindade. the Father, Son, and Holy Spirit, O Pai, o Filho e o Espírito Santo. always unified, Sempre unificados, unidos. always together, Sempre juntos. and also always separate. Mas também sempre separados. They're in separate places. Eles estão em lugares separados. The Father's on the throne, Jesus is at his right hand, the Holy Spirit's here with us right O now. Pai está no trono, Jesus está sentado à direita e o Espírito Santo está aqui conosco agora.
They have separate responsibilities, Eles têm responsabilidades diferentes, separate names, separate personalities, nomes diferentes, personalidades diferentes, but always unified. mas sempre juntos. One purpose. Um propósito. One purpose. Um propósito. Unity is a separateness without a loss of togetherness. A unidade é a separação sem a perda da unidade. And a togetherness without a loss of separateness. E também a unidade sem perder a separação. Should we say that again? Devo repetir isso? Unity is a separateness without a loss of togetherness, and a togetherness without a loss of separateness. Então, a unidade é ter uma separação sem perder a unificação. E a unidade também é a unificação sem perder a separação. So to resolve family conflict takes cooperation. Então, para resolver conflitos familiares, é preciso cooperação. If there's cooperation, then you can review the facts. Porque se tiver cooperação, vocês podem rever os fatos juntos, You can have a good conversation about your feelings. podem ter uma boa conversa sobre como vocês se sentem, You can talk about the future. podem falar sobre o futuro. If there's no cooperation, Porém, se não tiver cooperação, pray for them, bless them. ore por eles, abençoe eles. It's your faith that will cover a multitude of sin, Porque é a sua fé que vai cobrir a multidão de pecados. because your faith activates the love, Porque é a sua fé que ativa o amor. and it's God's love E é o amor de Deus flowing through me que flui através de mim, that covers their sin. que cobre o pecado deles. And his love carries my sin, E o amor de Deus é que carrega que cobre o meu pecado. because they've sinned against me, but I've sinned against them too. Porque eles pecaram contra mim, mas eu também pequei contra eles. So that's the way we reduce conflict. Então essa é a forma como nós reduzimos os conflitos. We resolve it in our own heart. Nós os resolvemos dentro do nosso próprio coração. I love you. Amo vocês. Beijos.